universidades da cidade. E o assunto é empreendedorismo. Estamos aqui em Jandira com a capitã Eunice Rosa Godinho Mendonça Machado. Ela tem 22 anos de policial militar e é a primeira capitã aqui na nossa região, na região oeste metropolitana, né, do 20º Batalhão de Barueri. Capitã Eunice, conta pra gente um pouco, resumidamente assim, a sua vida, né? Porque até por ser a primeira mulher, né? Às vezes as pessoas têm curiosidade de saber, né? É difícil entrar numa profissão como essa? Como é que é? É uma profissão de muitos desafios, mas como eu amo muito o que eu faço, então não encontro grandes dificuldades. Eu ingressei na academia em 1992. Fiz a academia, me formei aspirante e fui trabalhar no 5º BPFEM, que à época existia, que era o Batalhão de Policiamento Feminino da Zona Oeste. Lá eu fiquei de 95 a 98 e voltei para o interior, porque eu sou da cidade de Piedade e eu gostaria de voltar para o interior, para a cidade para a região de Sorocaba, né, que hoje é a região do CPI 7. Então, em 98 eu voltei e fui trabalhar em Votorantim. Em Votorantim eu fiquei por 6 anos, comandando o policiamento da cidade de Votorantim. Foram 6 anos assim muito ricos na minha carreira. Eu ainda era tenente, né, segundo tenente, fui promovida a primeiro tenente. E após isso eu fui para trabalhar em Sorocaba, no 7º Batalhão. No 7º Batalhão eu fiquei por 1 ano e meio, como chefe do CAD, que havia lá, que é o Centro de Atendimento e Despacho, e chefe do P1, que para nós é Recursos Humanos. E em seguida eu fui ao CPI 7, que é a sede regional da polícia na Regional Sorocaba. E lá eu permaneci por mais 6 anos como chefe do Copom. E lá também meu trabalho foi bastante interessante para mim, né? Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, que foi, como chefe do Copom, regionalizar a comunicação da região de Sorocaba. Então, durante esses 6 anos que eu fiquei, 7 anos que eu fiquei em Sorocaba, auxiliei a regionalização do Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, onde se atende o 90 e despacha a viatura para ocorrência, trazendo para o município de Sorocaba, para o Copom Regional, mais 9 municípios. Então, no entorno de Sorocaba, nós atendíamos a 10 municípios, era um total aproximado de 3 mil ligações por dia, e um total de 1.200.000 habitantes atendidos pela Polícia Militar de Sorocaba. E assim, em que momento da sua vida você pensou assim, eu quero ser policial? Eu acredito que nada acontece por acaso, né? Na verdade, eu queria fazer medicina e prestei o vestibular pela primeira vez na USP. Fiquei na primeira fase da USP por 1 ponto. E minha mãe queria que eu prestasse porque o meu avô, ele era da Guarda Civil Metropolitana na época. E ele faleceu em 1970, que foi o ano da unificação da Guarda Civil com a Força Pública, quando surgiu a Polícia Militar. Então eu não o conhecia, eu nasci 2 anos após. E minha mãe percebia que minha avó tinha uma certa estabilidade, porque ela, como pensionista dele, ele quando faleceu, ele foi equiparado à função de capitão, né, da Guarda Civil. Se ele fosse da Polícia Militar, ele seria um capitão aposentado. E minha avó era pensionista dele, recebia 75% do salário dele, tinha a Cruz Azul, tinha Hospital Militar, tinha um salário razoável para a época e para a idade dela. Então minha mãe ela achava que isso era interessante, que seria bom para mim. E eu, sinceramente, não sabia nem o que era ser policial militar. Então minha mãe falava assim, olha, ela viu no jornal que estavam abertas as inscrições para a Academia do Barro Branco, ela falou, presta, sua avó está tão bem, ela tem estabilidade, ela tem, né, auxílio médico, odontológico. E eu dizia assim para ela, falou assim, mãe, eu não quero ficar na rua apitando para carro passar. Porque eu não tinha noção do que era. Eu achava que eu ia ser soldado, ia ficar na rua apitando, né, controlando o trânsito, e aquilo não me agradava, não me atraía em nada, né? Mas ela insistiu. Eu até fui meio turrona, falei, não, eu não tenho dinheiro para pagar a taxa. Ela falou, não, eu te dou o dinheiro. Ela me deu um cheque, eu fui para Sorocaba, fiz a inscrição, prestei o vestibular, passei em 2º lugar. Teve uma concorrência de 67 candidatas por vaga naquele ano, e o vestibular era pela VUNESP.
Daí entrei e achei assim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu amo o que eu faço, não me arrependo em nenhum momento. Eu penso que, para mim, a polícia militar, eu costumo dizer isso para minha tropa, é uma das poucas profissões que tem tantas oportunidades de servir ao próximo. Porque o tempo todo o nosso serviço é em virtude do cidadão. Então é servindo o cidadão. E isso para mim é muito importante. Eu acho que eu me realizo nesse sentido, de poder ajudar as pessoas. Esse sentido é parecido com a medicina, né? E fala uma coisa para mim. Você já foi para a rua, assim, de fazer ocorrência mesmo, né? De entrar em confronto com assaltante, com bandido, com suspeitos, né, de diversos delitos? Sim, eu gosto muito do serviço operacional, sempre gostei, tanto que o serviço de comandante de companhia para mim é bastante agradável, e eu falo sempre para os meus policiais da administração que eu pouco fico sentada aqui, eu gosto de viatura. Então, eu estou sempre de colete, de equipamento e estou sempre na rua. Eu gosto muito do serviço operacional, mas eu sinto que eu tenho uma proteção assim, divina muito, muito grande, porque graças a Deus eu nunca entrei em confronto, nunca precisei sacar minha arma para atirar. E isso é muito bom. Então, sempre que eu fui para ocorrências, elas transcorreram de forma tranquila. Tive ocorrências mais difíceis, ocorrências com reféns. Teve uma situação assim que eu acredito que foi a ocorrência mais bonita que eu atendi na cidade de Votorantim, que foi o sequestro de um juiz e da esposa dele. Nós os encontramos numa plantação de eucalipto. Ela estava já até quase que... ela havia caído do carro, ela havia se jogado do carro durante o sequestro, ela estava machucada e ela estava com hipotermia já até aquela hora, né? E nós conseguimos resgatá-los e levá-los para o hospital, sãos, né, bem. E foi, assim, para mim, a ocorrência mais bonita da minha carreira. E, assim, como é que é para você comandar... Porque a maioria são homens, né? Como é que é comandar tantos homens? Como é que você sente, desde soldado lá, né? O relacionamento homem-mulher, qual que é a situação? Olha, eu penso que, em primeiro lugar, está o respeito à pessoa humana, né? Eu acho que quando isso existe, não tem diferença de patente. Então, se existe o respeito pela pessoa, vai existir o respeito pelo superior e pelo subordinado. Eu sempre pensei dessa forma. E também fui sempre muito agraciada, que sempre trabalhei com tropas muito boas. São policiais, assim, que frequentam minha casa. Hoje, aqui em Jandira, eu estou chegando agora, né? Estou há 5 dias no comando, então ainda não conheço totalmente a minha tropa. Mas as outras que eu trabalhei, sempre por muito tempo, em todos os lugares, foram policiais, assim, muito, muito queridos, pessoas de muito bom caráter, pessoas que realmente frequentam a minha casa e se tornam amigos, né? Mesmo estando já longe dos lugares que eu trabalhei antes de vir para cá 1 ano em Salto de Pirapora, comandei 4 municípios na região de Votorantim. Foi uma experiência também muito rica, assim, deliciosa, tenho recordações muito boas. E lá eu deixei muitos amigos. Então, não é raro eu receber uma mensagem, um torpedo, um recadinho no Facebook, perguntando como eu estou, se está tudo bem, como estão meus filhos. Então, isso é carinho, né? Isso é respeito pela pessoa e é muito importante. Tem que existir, porque ainda ontem eu comentava com o meu motorista. Eu tenho certeza que se um dia eu tiver um confronto, quem vai salvar a minha vida são eles. Então, eu devo a eles todo o respeito e é dessa forma que eu conduzo o meu trabalho. Jandira, né? Jandira tem um histórico, né, de índices de criminalidade razoavelmente altos em relação às outras cidades da região. Eu acho que, assim como Itapevi, né, ela tem um nível maior de criminalidade. Você já imagina como abordar ou como é que vai ser conduzido o seu trabalho aqui em Jandira? Sim, eu já estou apaixonada por Jandira, né, pelo favo de mel. Apesar do pouco tempo, eu já patrulhei as ruas de Jandira, já conheço algumas coisas, já conheço algumas autoridades, já fui à Câmara Municipal, já estive na Guarda Municipal, então já estive no Centro Social de Solidariedade, já conheci a responsável por lá. E a minha abordagem é comunitária. Eu tenho convicção de que hoje o policiamento comunitário é a solução para os problemas de qualquer cidade. Jandira tem uma peculiaridade muito, assim, própria e bem diferente de todos os lugares que eu trabalhei. Porque Sorocaba é uma grande cidade, uma cidade bem desenvolvida, bem estruturada, que cresceu relativamente aos poucos. Então, ela tem uma estrutura suficiente para a cidade. Então, apesar de ser uma cidade grande, os problemas não são outros. Aqui, o que eu observo é a superpopulação, uma densidade demográfica enorme, salvo engano meu, mais de 6 mil habitantes por quilômetros quadrados, uma cidade pequena, de 17 quilômetros quadrados,
Então, é uma coisa bem atípica. Mas eu acho que a abordagem comunitária é a ideal. E o meu foco sempre foi o lado social. Porque hoje, em qualquer lugar do Brasil, não diria do mundo, porque eu não tenho experiências lá fora, mas o problema de segurança é um problema social. Então, o problema de segurança de Jandira não foi a Polícia Militar que causou. Pelo contrário, a Polícia Militar ela está assim, paliativamente tentando resolver os problemas. Então, é um problema multidisciplinar que tem que envolver Prefeitura, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, Ministério Público, os Conselhos Comunitários de Segurança. Então, a população em si, a comunidade, associações de bairro, tem que ser um trabalho feito por muitas mãos. Senão, não teremos sucesso algum. Qual é o principal problema para você hoje em Jandira, assim, do que você já observou, viu de relatórios ou da fala da sua equipe? Qual que é o ponto mais crítico? É tráfico? O que é? O tráfico é o ponto crítico de qualquer lugar, né? Hoje não existe, por menor que seja a cidade, infelizmente o tráfico está entranhado, é terrível. Mas eu observo aqui uma característica diferente, que existe muita subnotificação. As pessoas, às vezes até roubadas, não dão queixa. Então, por exemplo, teve um roubo na área central essa semana que nós não ficamos sabendo. Nós soubemos porque alguém foi na delegacia e um escrivão comentou. Então, a pessoa foi até a delegacia, fez a queixa e nós não soubemos. E é interessante que a Polícia Militar saiba de pronto. Porque se eu fui roubada, eu tenho uma padaria, eu fui roubada, eu ligo 190, eu passo para o atendente do Copom. Olha, eram duas pessoas, 2 homens, aproximadamente 1,70 m, pardos, brancos, camiseta tal cor, de boné, eu passo as características, eles estavam numa moto de tal cor. Ao mesmo instante, o Copom irradia esses dados para as viaturas e as viaturas patrulham com vistas a esses indivíduos, a essas pessoas, a essas características. Então, a chance de se pegar é muito grande. Agora, se a pessoa não liga 190 e vai até a delegacia e faz o boletim de ocorrência pela Polícia Civil, eu só vou saber desse fato 2 ou 3 dias depois, quando eu for buscar os dados da Polícia Civil. Então, isso para mim é grave, porque aquele combate imediato, repressivo imediato, com chance de pegar o infrator, ele não existe. Então, essa subnotificação é bastante interessante. Eu nunca tinha visto isso nos lugares que eu trabalhei. Normalmente, as pessoas ligam 190 de imediato. E eu sei de casos de comerciantes que já foram roubados 5, 6 vezes e nunca ligaram 190. Vão na delegacia, fazem o boletim posteriormente e nós ficamos sem subsídios para o patrulhamento e até mesmo para o planejamento do policiamento. O que é o correto, então? Não é a delegacia? É vir aqui a Polícia Militar? Não, o correto é ligar 190. A primeira medida que a pessoa deve fazer, e isso é muito importante que seja divulgado, porque tem pessoas que, por exemplo, ligam para um policial que é amigo, liga para o tio que é delegado, e até a informação chegar a quem deve, demora muito. Então, o canal correto é 190. Liga 190, tenta observar o maior número de dados possível, como eu falei, tipo de estatura, cor, número de pessoas, se estavam armados ou não, que tipo de veículo eles usavam, se estavam de capuz ou não, se estavam de boné, de bermuda, de tênis. Às vezes o tênis chama atenção. Isso é importante, porque são características que vão alimentar de dados os policiais para que eles patrulhem e tentem buscar esses infratores. Qual é a sua meta em Jandira? Já deu para definir qual é essa meta? Não, ainda não. Eu ainda estou conhecendo a cidade e delineando a feição criminal dela, né? Mas eu tenho a impressão que não é nada tão difícil. Né? Porque nos nossos históricos, as ocorrências que entram para nós são ocorrências mais não simples, né? Que não existe ocorrência simples ou grave. Na verdade, a ocorrência ela é mais grave ou menos grave, porque gravidade existe e pode ser um furto, mas é um furto que para a vítima é um furto, né, importante. Ou pode ser um roubo, que é um delito com mais violência, que às vezes até traumatiza as vítimas. Então, não existe ocorrência simples ou fácil ou não grave, existe mais grave e menos grave, né? Então eu estou tentando mapear, mas o que eu percebo muito aqui é que o povo é bastante litigante, né? Eles são bastante assim, sangue quente, né? Porque dá muita desinteligência, que é o desentendimento, a discussão. E eu tenho um trabalho nesse sentido, eu até já expus ao secretário de Segurança Pública, ao Rotary aqui de Jandira, já expus ao Fundo Social de Solidariedade. Nós já vamos começar a fazer um trabalho em relação a um trabalho orientativo de instrução em relação à violência doméstica familiar, que é o que mais, em termos de número, né? Não de gravidade, em termos de número, é o que mais acontece. Por exemplo, terça-feira, nós tivemos 8 ocorrências. Uma, direção perigosa de veículo, e as outras 7, desinteligência.
Então é briga entre marido e mulher, é briga entre pai e filho, é briga entre vizinhos, é briga em bar, é discussão. Porque o calor forte mobiliza as pessoas para isso? No calor forte as pessoas geralmente estão mais na rua, né? Então tende a aumentar. Além disso, a bebida, né? As pessoas costumam consumir mais bebida alcoólica, que hoje é um problema gravíssimo. Hoje a bebida inicia ou dá o start a muitos crimes, né? A muitas discussões, a muitos desentendimentos, principalmente domésticos, né? Então, até eu soube de alguns dados que, eu acho que no ano de 2012, salvo engano meu, teve mais de 90 funcionários públicos envolvidos em ocorrências de violência doméstica. Isso a prefeitura mapeou, né, a preocupação da prefeitura com seus funcionários. Então, como vítima ou como agressor, né, e a violência doméstica hoje é uma situação assim muito grave. Por quê? Eu entendo como uma das mais complexas ocorrências a serem atendidas. Porque alguns policiais, né, alguns até comandantes falam assim, desinteligência é uma coisa simples. Não é uma coisa simples. É uma das ocorrências mais complexas, porque envolve emocional, envolve paixão, envolve sentimento. E quando esse sentimento está envolvido, as pessoas são capazes de coisas que nós não imaginamos. Então, não raras vezes, uma desinteligência, um bate-boca, uma discussão, acaba em morte, acaba em lesão grave, acaba em traumas. Num lar onde pai e mãe discutem, tem crianças assistindo, e isso vai refletir no aprendizado dessa criança, vai refletir na vida futura dela. Possivelmente, ela repita o modelo do pai, ela seja uma pessoa agressiva futuramente. Então, isso desencadeia uma série de problemas sociais que vão complicar cada vez mais a nossa comunidade, a nossa sociedade. Então, para mim, é um problema muito sério. Eu estudo essa área de violência doméstica há algum tempo. Então, nós vamos começar aqui em Jandira, já com parceria com as pessoas que eu citei, é um trabalho orientativo de palestras a respeito de violência doméstica familiar envolvendo mulher como vítima, que é a gama maior é a mulher como agredida, idosos, que hoje os idosos, o número de ocorrências envolvendo idosos tem aumentado, né, crimes financeiros contra idosos, idosos que às vezes eles vivem sob o teto de um filho e o filho se apossa da pensão, né, do idoso, não dá a devida assistência a ele em relação a medicamentos, em relação a assistência médica, né, até asseio, né, não cuida, não dá banho, não dá o cuidado. Então, esses idosos têm sofrido e esse tipo de ocorrência tem aumentado. Abandono. Contra criança e adolescente, inclusive um número muito alto de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, envolvendo crianças e adolescentes, quase que 100% dos casos envolvendo alguém da família, como, né, o agressor. E contra os animais também está incluído, porque o animal faz parte da vida doméstica, né? O animal faz parte da nossa vida, desde que se fala em história, sempre tem um animal envolvido de alguma forma ou outra. Então, os animais também são vítimas de maus tratos. E em alguns países, como nos Estados Unidos, por exemplo, quando existe uma ocorrência numa residência, eles fiscalizam até as condições do animal da residência, se ele está sendo bem tratado, se ele está bem alimentado, se ele está limpo, se ele não está com doenças, tudo isso é avaliado, porque se a pessoa não cuida bem do animal, ela não vai cuidar bem dos filhos dela também. Então, existe uma relação, inclusive o FBI usa o tipo de tratamento que a família dá ao animal para mapeamento criminal. Isso, desde a década de 70, é usado nos Estados Unidos. Então, isso é muito interessante. E aqui, no Brasil, nós não temos essa visão ainda. Mas é uma visão, assim, a ser explorada, né? Obrigada, capitã. Imagina. Eu que agradeço. Obrigado. Primeiro torneio do aniversário da cidade.